Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões da Samaria e da Galiléia. Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os viu e disse: Vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse: Os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Porque somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus. E Jesus disse a ele: Levante-se e vá, você está curado, porque teve fé. O episódio narrado pelo texto do Evangelho proposto para este domingo apresenta a ida de Jesus passando pela Galiléia e também passando pela Samaria. Jesus está em direção a Jerusalém, mas passa pela Galiléia, que era composta por gente pobre e periférica, e passa também pela Samaria, região desprezada pelos judeus e considerada como uma terra de gente impura e de religião inferiorizada. É interessante notar como Jesus não dá valor às fronteiras que os judeus tanto valorizavam. Samaria era a terra proibida para os judeus, mas não era para Jesus. Ele nunca teve receio de caminhar pelas fronteiras e de atravessar essas fronteiras. De fato, o próprio ministério de Jesus, desenvolvido na sua imensa maioria na região da Galiléia, e como dissemos, uma região de gente pobre e de gente periférica, mostra que Jesus não tinha nenhum tipo de problema com as fronteiras, sejam elas de que tipo forem. Mas no nosso texto, Jesus entra em Samaria e ali estavam 10 leprosos unidos pela exclusão, pois judeus e samaritanos, portadores de doença, viviam juntos. E aqui encontramos um fato muito interessante. O sofrimento frequentemente derruba as barreiras, sejam elas de raça, de riqueza, de sexo, de educação, sejam elas quais forem, para que os seres humanos, identificados pelo mesmo sofrimento, superassem as barreiras que os distinguia uns dos outros. É o que estava acontecendo com esses leprosos que estavam encontrando com Jesus. Superavam as barreiras das divisões e viviam juntos porque eram portadores da mesma doença e enfrentavam o mesmo sofrimento. E Jesus se encontra com esses leprosos, segregados pela família e também pela sociedade. Leprosos, na época de Jesus, não podiam ir ao templo, não podiam ter uma profissão. Eram não pessoas, eram pessoas não consideradas. E o texto da nossa reflexão de hoje demonstra que Jesus ultrapassa essa barreira. Ele se encontra com pessoas segregadas pela família e pela sociedade. E aqui temos que fazer a nós mesmos a seguinte pergunta: quais seriam as barreiras, as fronteiras que evitamos atravessar como comunidades de fé dos nossos dias? Numa época como a que estamos vivendo, em que há tanta discriminação com pessoas de outro sexo, com pessoas de classes sociais mais empobrecidas, com pessoas que se identificam como participantes de alguma minoria, como comunidades de fé, temos que nos perguntar
se essas fronteiras podem ser ultrapassadas pelos que creem em Jesus. Ora, se temos a Cristo Jesus como o modelo, como aquele a quem devemos seguir, é preciso que superemos todas as fronteiras que nos dividem e nos afastam de quem quer que seja, porque a vinda de Jesus é para alcançar a todo ser humano. E a igreja que se compromete em seguir o seu exemplo não pode se fechar para absolutamente ninguém. Não pode se furtar a ultrapassar nenhuma fronteira, porque o próprio Jesus, o modelo, aquele a quem seguimos, jamais respeitou essas fronteiras. Sempre foi em busca daquele que era o necessitado. E o texto segue e nos informa que Jesus cura só com a palavra. Perceba que no texto não houve nenhum tipo de exigência de ritual ou de algum tipo de sacrifício. Só houve uma ordem para que eles cumprissem um preceito da lei. E isso porque a lei mosaica, a lei do Antigo Testamento, mandava o leproso curado ir ao templo para se apresentar ao sacerdote para que a cura fosse confirmada. E é exatamente isso que Jesus faz. Como ele veio para cumprir a lei, mas sendo ele mesmo a perfeita revelação da graça divina, ele se apresenta como o sumo sacerdote que saiu do templo para ir ao encontro daqueles que estão nas fronteiras da vida. Jesus, portanto, não faz nenhuma exigência, cura só com a palavra, só com a ordem para que eles cumprissem um preceito da lei. E é muito significativa a ordem de Jesus, porque a lei era justamente quem isolava os leprosos, enquanto ele, Jesus, a encarnação da graça de Deus, caminhava na direção daqueles leprosos. Perceba como o movimento é o oposto. Enquanto a lei isolava os leprosos, Jesus ia em direção a eles. Em vez de isolá-los, ele ia em busca deles. Mas o texto segue e nos informa que um leproso que havia sido curado, que era samaritano e, portanto, não um religioso conservador judeu, volta e louva a Deus por causa da cura que Jesus havia feito. Veja que o sofrimento que havia servido para unir aqueles que eram diferentes se revela insuficiente para mantê-los unidos depois de terem sido curados. O sofrimento que servia para unir os diferentes revela que muitos foram agraciados, mas nem todos foram agradecidos. Aqueles que há pouco tempo estavam juntos na calamidade e juntos buscavam a misericórdia de Jesus Cristo, agora que foram agraciados, se dispersaram. E por causa disso, Jesus questiona: por que só voltou o estrangeiro? Onde estão os outros? Os judeus que supostamente deviam reconhecê-lo como o verdadeiro Messias. Esse questionamento de Jesus revela uma realidade que acontece nesse episódio e continua acontecendo nos nossos dias. Há muita gente que quer o Cristo apenas para seus interesses pessoais, e isso não está em sintonia com o reino de Deus. Havia na época de Jesus e nos nossos dias, com a instrumentalização da própria religião e da pregação de Jesus, se repete essa realidade com grande frequência. Muitas são as pessoas que querem a Cristo, que querem a igreja, que buscam a religião, mas apenas para satisfazer os seus próprios interesses. E essa realidade demonstra que a pergunta de Jesus continua sendo
direcionada ao nosso tempo. Onde estão aqueles que deveriam reconhecê-lo como quem ele é, como o verdadeiro Messias, como o Filho de Deus, como aquele que traz vida e vida em abundância? Cada vez que se reproduzem nos nossos dias discursos que se referem a Jesus, que se referem ao cristianismo, na boca de pessoas que não têm qualquer compromisso com o reino de Deus e com os valores ensinados por Jesus nos evangelhos, ocorre novamente a necessidade da pergunta de Jesus: onde estão aqueles que deveriam reconhecê-lo como quem ele é, o Filho de Deus, e que exige um compromisso de fidelidade absolutamente radical, absolutamente em sintonia com os valores que ele ensinou? Dos 10 leprosos curados por Jesus, apenas um, e ainda por cima samaritano, desvalorizado pelos judeus, foi o que voltou para reconhecer e para louvar a Deus. E a resposta de Jesus para o retorno daquele samaritano foi: levante-se. Agora ele não era mais nem inferior e nem havia mais divisão entre ele e a sociedade. Agora a vida em sociedade estava restaurada. A fé que Jesus havia apresentado no texto imediatamente anterior a esse, como tendo um poder tão grande, e encontramos isso nos versículos 5 e 6 desse capítulo, havia salvado aquele samaritano. Essa é a consequência de se encontrar verdadeiramente com Jesus. Já não há mais separação, já não há mais segregação da família ou da sociedade, já não há mais inferioridade por causa da doença. Aquele que se encontra com Jesus tem a sua vida restaurada a ponto de agora ser igual a todos os outros. É verdade que ainda continuamos, como esse leproso, dependentes da graça e da misericórdia de Deus. Mas agora ele tem a sua vida, a sua condição restaurada por ter se encontrado com Jesus. Os outros 9 que foram embora, que também foram agraciados, mas não foram agradecidos, revelam um tipo de compreensão capenga a respeito de Jesus. Foram abençoados, mas não foram agradecidos. Foram curados, mas não souberam reconhecer que estavam diante do doador da vida. Foram curados, mas não foram capazes de agradecer a Deus por quem Jesus estava agindo. E como esses 9, muitas são as pessoas que nos nossos dias continuam buscando a religião para os seus próprios interesses, sem assumir qualquer compromisso com os valores do reino e com o Senhor do reino, que é Jesus Cristo. Que a nossa atitude, como seguidores de Jesus, como participantes de uma comunidade de fé, seja como a desse samaritano, que reconheceu em Jesus o doador da vida, que reconheceu em Jesus aquele que revela o verdadeiro Deus. E que, como ele, também sejamos gratos a Deus, porque somos alcançados tão somente pela sua graça e pela sua misericórdia. Que Deus possa abençoar aos irmãos e às irmãs. Amém.